Noite, eu quero que você abra o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, amém? Livro de Êxodo, capítulo 14, quem achou, diga amém. Amém. Convida a igreja a ficar em pé, em reverência à palavra, vamos orar. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amém. Coloca sua mão no coração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Eu quero que essa palavra venha ao nosso coração agora. Que essa palavra nos dê direção. E aquele que precisa de uma resposta, que ele venha ter resposta através da tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus, está repreendido todo mal, tudo aquilo que veio atrapalhar essa palavra, todo espírito de distração, toda enfermidade, toda dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Toda preocupação, eu creio no poder da tua palavra. A tua palavra nos muda, ela nos confronta, a tua palavra nos enche, ela nos transforma. Fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja. A igreja de Deus diz. Amém. Senta dando glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é: diga ao povo que marche. Nós estamos aí, estou vivendo isso diariamente, a marcha para Jesus. E eu queria tirar algumas lições de Moisés. Quando Moisés está agora saindo do Egito, depois de Deus, um bom tempo esse povo está ali no Egito, escravo. Deus dá uma ordem para Moisés para libertar o seu povo, e aí chega para Faraó para poder libertar, e a gente vê a história toda que Faraó, com seu coração endurecido, proíbe do povo ir. Deus manda 10 pragas. Na última praga é a morte do primogênito, em que o povo judeu, e para nós chegou também a verdadeira Páscoa, que é Jesus, mas o povo judeu comemora a Páscoa, passar por cima, porque foi a última praga em que matou todos os primogênitos do Egito, em que não tinha o sangue do cordeiro na porta. Depois dessa última praga, Faraó, então, ele libera o povo, deixa o povo ir. E é interessante que quando Moisés foge com o povo, o caminho mais curto para sair do Egito e ir para a nova terra, para Canaã, era pelos filisteus, onde existia os filisteus, mas ele não vai por esse caminho. Deus manda ele ir em direção ao mar. E aí que começa então um passo de fé, um passo de obediência. Quando Moisés coloca esse povo, e o povo está de frente para o mar, e Faraó, agora que se arrependeu de liberar o povo, vai com seus cavalos, seus carros, com todo o seu exército, para exterminar o povo de Israel. E chegamos nesse versículo que eu acabei de ir. Se você ver um pouco antes, você vê que Moisés fala: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu estou diante do mar, eu estou na obediência, eu vim agora, o Senhor mandou. Eu poderia ter ido pelo caminho dos filisteus, mas agora estamos diante do mar. E aí que o Senhor diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que você está clamando? Por que você está... Não, para nós hoje, como igreja, casa do Pai, o Senhor está dizendo para você: por que você está apenas clamando? Diga ao povo de Israel que marchem. Glória a Deus. A palavra marchar
ela vem do francês, a origem, marcher, que quer dizer caminhar. Também quer dizer prosseguir. Marchar é caminhar, andar para frente, prosseguir, não parar. E a palavra desta noite que o Senhor quer para essa igreja é: não pare. A palavra que Deus está dizendo para você é: não pare, caminhe, prossiga. E o maior exemplo que nós temos aqui é que Moisés está com o povo agora diante de um grande mar, diante de um mar, e aí vem o medo, e aí vem a dúvida, e aí vem as incertezas. Te pergunto nessa noite: o que está te fazendo parar? Qual é a palavra de fé que Deus te deu, que você tem que prosseguir? Será que você parou? E o Senhor está dizendo: não pare, aleluia, marche. Por que clamas a mim? Ou seja, porque a gente está orando, a gente orou na igreja, a gente ficou aqui orando pelo povo, orando pelo bairro, mas por que clamas? Não é só orar, a gente tem que agir. Não é só oração, é ação. A gente está clamando, mas muita gente está parada. A gente só está orando, mas a gente não está ativando aquilo que o Espírito Santo colocou em nós para a gente ir para frente, para a gente caminhar. Muita gente começa e para, e o Senhor está dizendo: não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Você começou bem a oração, mas não é tempo de parar, prossiga, continua orando. Começou bem a devocional, eu parei, não, continua, porque o Senhor está dizendo: marche, marche, marche. Mas tem um mar, Senhor. E o que é esse mar? O mar simboliza o teu problema, a tua dificuldade. O mar simboliza o teu medo. Qual é o teu medo hoje? Por que você não está prosseguindo mais na vida cristã? Por que você não está arriscando? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu arriscava muito mais, né? A gente, quando é jovem, a gente tem aquele vigor. Era tudo ou nada, né? Muitas vezes eu quebrava a cara, mas eu ia. E como eu aprendi a me envolver na obra de Deus, né? Eu nunca tive aula de violão. Eu peguei o violão e falei assim: eu vou aprender, eu vou tocar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou aprender. Eu não tinha dinheiro para pagar uma aula, mas aí o Senhor falou comigo. Eu olhava os caras tocando e falava: nossa, cara, isso é tão bonito, eu quero aprender. Eu não sabia cantar, e eu falei: eu vou aprender, eu vou marchar, glória a Deus. Amém. E assim na tua vida cotidiana, e assim na tua vida profissional, amém? Deus quer que você marche, continue. Deus tem grandes coisas para você, porque eu creio que Deus vai abençoar essa igreja, abençoar as pessoas que estão aqui, os empresários. Eu já falei para minha esposa, eu estou falando para você, estou falando com alguns irmãos, a partir do mês que vem eu vou reunir os empresários, vamos fazer um culto aqui de empresários da igreja, começar com a gente, que a gente vai marchar. Eu quero que vocês, empresários dessa igreja, venham a dar emprego para muita gente. Vocês começaram pequeno, mas a gente vai marchar, a gente vai crescer. Posso ouvir um glória? Mas o mundo está em crise, o dólar, o Trump. A gente está em Cristo. E eu creio no poder de Cristo, que vai levantar você, porque nós precisamos marchar, não é tempo de parar. O que faz então a gente parar? Caminhe, prossiga. Por que marchar? Primeiro, eu anotei algumas coisas aqui. A gente tem que marchar porque há um inimigo furioso atrás da gente. Eles tinham que marchar porque o faraó estava vindo atrás. Por que você tem que marchar? Por que você tem que prosseguir? Porque tem um inimigo atrás de você. Toda vez que ele quer que você pare. O inimigo não quer que você prossiga. O inimigo não quer que você cresça. Por isso, todos os dias, ele coloca medo em você, dúvidas, incertezas. Ele coloca na tua cabeça que você não é capaz, que você não tem dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem diz que para começar um projeto tem que ter dinheiro, irmão? É importante? É.
Mas quando a gente é homem e mulher de Deus, a gente tem que ter fé. Porque do pouco Deus faz muito. Você precisa só um pouquinho de azeite, porque esse pouquinho vai multiplicar. Então o que o inimigo coloca hoje na cabeça das pessoas? Ah, você não tem dinheiro. Ah, não, você não serve para isso. Ah, não, isso não é para você. Prossiga, marche, marche. Olha para a pessoa que está falando assim, marche. Irmão, não existe marcha de costa, né? Os caras na internet inventam, mas não existe isso. Marchar é para frente. É interessante que tem na Olimpíada marcha atlética, né? Que parece que o cara está rebolando, né? Quando ele está marchando, né? Eu não vou fazer porque eu não sei também, não quero rebolar aqui. Mas uma prova de marcha atlética é de 1h30 a 2 horas. E eu estava vendo um campeão aqui no Brasil, é o Caio, né? E ele dando entrevista, falando que no começo a panturrilha queima, dói, arde, é cansativo, pode dar cãibra. Aí ele falou assim, no começo, quando eu comecei, as pessoas tiravam sarro, falava que isso não era prova para homem, mas eu continuei no meu sonho, e hoje ele é campeão mundial, ele ganhou medalha de prata na Olimpíada. O que eu quero ensinar com isso? Que marchar, irmão, muitas vezes você vai sentir dor na panturrilha, vontade de parar, mas ali lá na frente a gente tem um prêmio. E atrás, irmão, tem um inimigo correndo atrás da gente. Todos os dias o inimigo quer te parar. Todos os dias o inimigo quer que você pare na oração. Todos os dias o inimigo quer que você pare na leitura bíblica. Todos os dias o inimigo fala assim, eu estou indo atrás, eu vou te pegar. E a gente não pode parar. Olha para o irmão e fala assim, você não pode parar. A gente está em marcha, irmão. A gente tem um alvo, a gente está marchando. Mas, por que marchar? Porque além do inimigo vir atrás, quando a gente olha ali em Êxodo 14, versículo 4, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então Faraó estava perseguindo. Até o 8 você vê isso, que no versículo 6 diz, aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Então o inimigo, ele não está indo sozinho, ele está com um exército atrás da gente, esperando que a gente pare. Quem já correu de cachorro na rua? O Anderson deve ter corrido muito, porque ele anda como ele era motoqueiro, agora é motociclista. Imagine um cachorro você fugindo, um pitbull. Você fugindo de um pitbull, você para? Não, você para. Se você tiver, você vai correr, não vai? Ninguém é bobo para ficar, né? Corre ou não corre, Anderson? Eu corro, irmão. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. É mais um motivo para você não parar, irmão. Quantos foram tragados pelo inimigo? Hoje deveriam estar aqui, deveriam estar fazendo a obra, mas foram tragados porque pararam na sua marcha. Marchar é para aqueles que estão fugindo, porque o inimigo está furioso atrás. Então eu não posso parar. Você não pode parar. Dê uma glória a Deus. Diga ao seu coração, fala assim, fecha teus olhos, põe a mão no coração e fala, eu não vou parar. Porque há um inimigo atrás de mim, mas na minha frente há uma promessa. Glória! É o segundo motivo que você não vai parar. O primeiro é porque existe um inimigo atrás de você. Então eu vou marchar. E o segundo, existe uma promessa, aleluia, na minha frente, aleluia! Eu não vou parar, irmãos. Por mais que eu veja alguns desistindo, alguns falando, não, eu não vou parar, porque existe uma promessa. E quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu não vou parar, irmão. Eu não quero que você pare.
Há uma promessa, assim como existia para o povo de Israel. Volte um pouquinho em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Coloca aí, Mateus. Por isso desci a fim de livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Deus tinha uma promessa, e essa promessa é para hoje, para nós. Você não pode parar, você tem que continuar, você tem que prosseguir. Está chorando, está doendo, está machucando, mas eu tenho uma promessa, aleluia, de uma terra boa. O melhor de Deus está para chegar nas tuas mãos. Quem crê nisso? Eu creio. Então a gente vai marchar, a gente vai continuar, a gente vai prosseguir. Está doendo, pastor, eu estou cansado, aleluia. Beba da água da fonte, beba da água de Jesus e caminha, prossiga. Está sol quente, eu não aguento, mas tem um inimigo atrás, eu não vou dar o gosto para esse inimigo me pegar, aleluia. Tem uma promessa na frente, eu vou chegar do outro lado e vou cantar o hino da vitória. Quem crê, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória. Há um inimigo atrás, há uma promessa na frente. Diga comigo, há um inimigo atrás, há uma promessa na frente, e há um Deus poderoso acima. Em Êxodo 14, versículo 19 e 20, olha só o que diz: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Estavam cobertos, protegidos, porque existia um Deus acima. A nuvem, a coluna. Não pare, marche, porque existe um Deus acima. Esse Deus poderoso acima, irmão, é o Deus que está no controle. Então o motivo de eu marchar, o motivo de eu não parar, é porque há um Deus poderoso acima. Esse Deus me guarda, irmão. Esse Deus sabe, eu sei que eu tenho promessas na minha vida. E esse Deus, Ele é capaz, Ele pode fazer muito mais do que eu possa pedir, pensar, imaginar. Então é hora de marchar. Igreja Casa do Pai, é hora de você não parar. Não pare de evangelizar. Não pare de trazer almas ao Senhor. Isso é marchar. Não pare a tua vida de oração. Não pare a tua vida de devocional da Bíblia. Porque quando a gente para, tem um inimigo atrás. Quando a gente para, a gente deixa de prosseguir para alcançar a promessa que está na frente. Quando a gente para, o pior, para mim é o pior isso, a gente deixa de crer num Deus que está acima, cuidando. Olha para a pessoa do teu lado, cutuca ela e fala assim: eu não quero ver você parado nessa obra. Diga para ele: marche. Posso ouvir um glória? Por que clamas a mim? Porque se você está só orando, diga ao povo de Israel que marche. Por que clamas a mim? Tem atitude. Vá para frente. Deus, Ele repreende a inércia do seu povo. Ele não quer que seu povo, uma pessoa inerte, a inércia que significa parar. Então, o que você está fazendo parado? No versículo 15, ele é bem claro nisso. Deus, Ele não
gosta de ver ninguém parado, porque o Deus é um Deus de movimento, amém? Diga comigo, Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus, ele se movimenta, ele está se movimentando na igreja essa noite. A palavra de Deus diz no livro... Eu esqueci agora o que eu ia falar. Veio o GPS e tirou a minha confusão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas sermos, e essa misericórdia se renova a cada manhã. Cada manhã. Isso quer dizer o quê? Movimento. Diga comigo, movimento. Fala assim, Deus não é um Deus parado. É um Deus de movimento. Fala assim, a minha vida tem que estar em movimento. Glória a Deus. Quem está na correria do dia a dia? Quem trabalha cedo? Quem é? Aleluia. E na vida espiritual? Aleluia. Por que a gente para? Querido, a nossa vida espiritual tem que estar mais corrida do que a vida física. As pessoas atendem o telefone hoje e falam assim, e aí, irmão, como você está? Eu estou na correria, irmão, e você? Hoje, a vida espiritual tem que estar assim, como você está, irmão? Estou na correria, estou jejuando, orando, lendo a Bíblia, estou numa correria, irmão. Estou visitando, estou evangelizando. Dá uma glória, dá uma glória. Porque eu não vou parar. Eu estou fazendo a obra, eu estou exercendo o cargo na igreja, com amor, com alegria. Eu quero é mais, porque eu não vou parar. Por quê? Primeiro, porque tem um inimigo atrás. Vamos lá, tem o quê? O inimigo atrás. Segundo, tem uma promessa na frente. Tem? E terceiro, tem um Deus poderoso acima. Eu não vou parar. E Deus repreende quem para. Também Deus, Ele pede ação. Sempre tem uma parte que cabe ao homem, cabe a mim fazer. A primeira parte. Mas tem uma parte que cabe a Deus. Amém? Nem tudo é Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. E qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte? E qual que é a parte de Deus? Fazer o impossível. E aqui, porque a ação, o que é a atitude? É olhar com fé para o futuro. No livro de Hebreus capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas. Mas, o que é o fundamento, querido? O que é fundamento? Estrutura. Amém? Essa parede aqui, ela está em cima de uma estrutura, amém? É um fundamento, a fé é isso para nós. Ou seja, das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Mas ali tinha um mar, é como aqui tivesse essa parede, marcha. Mas está a parede ali, marcha. Mas estou, Senhor, tem a parede, eu vou bater. Não, marche! E de repente, pela essa ação, Deus vai fazer o impossível. Eu faço a minha parte. E na hora que eu chegar, essa parede vai se abrir, ela vai cair por terra. Porque o impossível quem faz é Deus, mas a primeira parte que eu faço é a minha ação. Isso é fé. A fé é eu fazer a minha parte. Você está orando? Dá uma glória. Você está orando, mas agora a tua atitude. Deus está falando vai. Deus está falando faz. Deus quer que você haja. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo a palavra desta noite? Deus está falando para você. Deus ele se move, irmão, pela fé, pela nossa fé. E o que Deus queria de Moisés? Falou assim, o que tu tem na tua mão? Né? Deus orientou a Moisés e capacitou, aleluia, porque Deus capacita a liderança. Olha o versículo 16. Tu levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, Deus ele orienta e ele capacita aquilo que tu tem na tua mão. O que nós temos? A fé. E aquilo que tu tem na tua mão, seja no teu emprego, seja na tua área profissional, vai fazer um milagre. Amém.
Entra com atitude, querido. Marcha, marcha. Você está com dúvida? Essa palavra hoje aqui, irmão, é para aquele que está incrédulo, aquele que está com dúvida ainda, aquele que está com medo. Hoje é dia de vencer o medo. Hoje é dia de marchar, sabe por quê? Porque eu creio na promessa de Deus para essa igreja. Eu creio na promessa de Deus para a tua vida. Vai pegando aí, porque o Deus está falando aqui que vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aleluia, que vão marchar e o mar vai se abrir. Pastor, mas eu tenho aluguel para pagar. Marcha, marcha, pastor, mas a dívida está pegando. Marcha, marcha, pastor, está a enfermidade batendo na minha porta. Marcha, marcha, eu creio, porque é um inimigo atrás, é uma promessa na frente e um Deus acima, todo poderoso, que quer que você use o firme fundamento que é a tua fé. Homem de Deus anda pela fé, mulher de Deus caminha e marcha pela fé. Não é falta de dinheiro, é falta de fé. Não é falta de saúde, é falta de fé. Não é falta de oportunidade, é falta de fé. Não é falta, irmão. Não é isso que nos para. Isso não pode parar um homem ou uma mulher de Deus. O medo não pode te paralisar. As circunstâncias, Deus orienta e capacita a liderança. Eu creio num Deus que me orienta pela sua palavra, amém? Quando eu oro, quando eu busco. E eu creio num Deus que me capacita. Eu não sei como, mas o Senhor me ensina. Eu não sei como fazer isso, eu peço ajuda ao Espírito Santo. O Senhor me ensina, o Senhor me dirige. Deus vai te honrar. Moisés creu. Moisés saiu da inércia, da paralisação. Moisés fez a sua parte. Moisés estende a mão sobre o mar, levanta o seu cajado, o seu bordão, e o mar se abriu. Aí Deus faz o mais difícil. Moisés era o mais fácil. Estende a mão. Deus está dizendo para você, a parte mais fácil é contigo. Deixa o impossível para mim. E a gente se preocupa com o impossível. A gente se preocupa naquilo que a gente não consegue resolver, irmão. A gente se preocupa, tem gente aqui nessa noite, no culto, já preocupado com o dia de amanhã, irmão. E o Senhor está dizendo, estende a tua mão. Deixa que eu faça o impossível. Porque eu cuido de você. Deixa que eu faça o impossível, irmão. Na sexta-feira eu estava dando um exemplo aqui de os homens. Foi muito bom o estudo, os homens, né? A célula de homens na sexta, falando sobre Estevão. E eu dei um exemplo na minha vida, dei um testemunho. Que há 20 anos atrás, eu era pastor já, mas eu era pastor de louvor. E a igreja que eu estava, Deus falou para mim sair. Eu abri um ministério. Eu cheguei para o meu pastor na época, isso fazem 20 anos. Eu cheguei para o meu pastor na época e falei assim, Deus está me dando uma direção. Eu amo a vida do Senhor, mas não dá mais para a gente andar junto. Não dá mais. O pastor, ele me abençoou, ele chorou muito, nós éramos muito amigos. E ele falou, eu creio na promessa que Deus tem para a tua vida. Eu falei, amém. E nessa época eu estava ensaiando para cantar na Marcha para Jesus. Porque eu era pastor de louvor, eu ministrava. E ele me indicou para tocar na marcha. E eu estava ensaiando. Aí de repente eu saí, logo numa transição que ia acontecer a marcha. Tipo assim, eu saí 15 dias antes que ia acontecer a marcha, vamos supor, né? Saí assim. Isso chegou no ouvido do presidente do conselho na época. E aí quando eu cheguei no dia para subir no caminhão para cantar, que a gente canta lá, né, a banda, eu ia subir e eu fui barrado no trio. Fala assim, você não vai subir. Por quê? A ordem do presidente do conselho. Eu falei, como assim? Fala com ele lá. Aí eu fui falar com o presidente do conselho.
falei assim, o que aconteceu, pastor? Ele falou assim, fiquei sabendo aí que você está sem igreja, né? Você saiu lá da igreja. Eu falei assim, realmente, eu vou abrir um ministério aí, por direção de Deus. Aí ele falou assim, então, aqui sem ministério, você não vai subir nesse altar. Eu falei, como assim? Não, você não vai subir. Eu falei, pode ligar para o pastor, eu não saí em rebeldia, eu não dividi a igreja. Aí ele falou para mim assim, aqui não. Está decidido. Irmão, eu fiquei, pensa num cara triste. Há 20 anos atrás, eu fiquei arrasado. Mas ele não sabia, irmão, que 20 anos depois eu ia ser presidente do conselho. Ele não sabia que 20 anos depois, ele faz parte da minha equipe e ele tudo tem que pedir permissão para mim hoje. Ele não sabia que 20 anos depois, eu ia ser um dos melhores amigos dele. Quem está entendendo? A promessa que Deus tem na tua vida, o homem não pode impedir. Aleluia. Às vezes não é o tempo certo, mas não pare de marchar. Aquele dia eu não fui para minha casa. Eu fiquei na avenida marchando lá, chorando com as lágrimas. Eu falei, caramba, Deus, eu ensaiei tanto. Estou sendo injustiça, só porque uma coisa de homem. O Senhor me deu uma direção, eu obedeci. E agora eu estou sendo humilhado. Eu achava que eu estava sendo humilhado. Eu pensava. E Deus falou assim, não é a tua hora. O que eu tenho para você é melhor. E hoje, 20 anos depois, eu que decido quem sobe e não sobe, irmão. Você está vendo, irmão? Tem uma promessa sobre você. Espere. Não pare, caminhe, prossiga. Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor tem o melhor para você? Você crê que o Senhor Ele te levantou, por mais que homens estão tentando te impedir, palavras de homem atrás de você perseguindo, perseguição, calúnia, difamação, na frente o mar, na frente a dívida, a enfermidade, atrás do inimigo, atrás a pressão psicológica, a ansiedade, o medo. Hoje é dia da gente marchar e não parar para pensar nessas coisas. Hoje é dia de a gente continuar, porque a promessa vai vir nas tuas mãos, você crê? A promessa vai chegar. Por quê? Porque tem um inimigo atrás, tem uma promessa na frente, mas tem um Deus acima que te escolheu, que te guarda, que tem para você uma promessa de vida eterna, tem uma promessa de honra para você. Deus vai fazer a parte mais difícil, não faça a parte de Deus. O problema da gente é que a gente quer fazer a parte de Deus, acaba dinheiro, a gente quer pegar empréstimo, a gente não ora antes. Posso ouvir um amém? Amém. Tem uma enfermidade, a gente quer comprar remédio. A gente não ora antes. A gente não pede para ninguém orar. O problema, irmão, é que a gente quer fazer a parte de Deus muitas vezes. O problema é quando tem alguma dificuldade, a gente quer correr para o homem. A gente quer correr para os nossos recursos. A gente quer pegar o celular. Mãe, me ajuda. Pai. Querido, é desse jeito, não é? A gente tem que usar nossa fé primeiro, glória a Deus. Porque Deus, irmão, eu aprendi uma coisa. A minha mãe me ensinou. Não peça nada antes de você não pedir para Deus. Peça para Deus primeiro. Amém? Amém. Não peça nada para ninguém, peça para Deus primeiro. Porque eu já vi, irmão, um milagre acontecendo na minha vida. Que eu pedi para Deus. Passando por necessidade, por crises, e depois batem na minha porta. Deus mandou entregar isso para o Senhor, pastor. Falei, cara, que Deus maravilhoso. Eu já vivi isso aqui várias vezes nesse ministério, irmão. Não tendo dinheiro para pagar esse aluguel.
E eu nunca pedi, irmãos. Eu orei, colocava os obreiros para orar. Chegava no outro culto, dava o dinheiro certinho para pagar o aluguel. Certinho, irmão, certinho. Eu nunca não me esqueço uma época aqui que a gente estava passando mesmo uma crise, eu acho que foi até na pandemia. Aí, irmão, não tinha, eu falei, e agora, Deus, vou orar. E aí no meu coração, pega o empréstimo. Falei, não, vou orar, irmão. Não vou me lascar não, porque eu já me lasquei muito com a igreja. No começo, irmão, eu pegava empréstimo. Imaturo. Que se a igreja não pagar, eu pago. Quem disse? A igreja não é minha, a igreja é nossa. Era Deus querendo trabalhar na minha fé. E eu dobrava o joelho, irmãos. Comecei a dobrar o joelho na pandemia. E eu lembro que um irmão aqui recebeu uma bênção na pandemia. E ele veio trazer o dízimo. Ele falou assim para mim, pastor, eu vou levar o dízimo. E o gasofilaço não era aberto assim, era só um negocinho. Lembra, Paulo? Era só um negócio. Pastor, mas eu falei assim, amém, irmão. Eu falei assim, pastor, mas tem que abrir a boca lá, ou então vou levar na sua casa, porque é muito dinheiro. Eu falei, eita Jesus, que é isso? Receba aí, irmão, você vai trazer uma quantia assim também para a igreja, que Deus vai te abençoar. Mas por que, irmão? Porque nós oramos e aquilo veio para suprir a necessidade. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está lá e fala assim, não se precipite. Ore e marche. Dê uma salva de palmas para Jesus. Acho que foi John Wesley, né, que tinha um orfanato. Era isso, pastor? John Wesley, que tinha um orfanato. Acho que era o John, não sei se era John Wesley, pastor me corrija, ele tinha um orfanato. E era da metodista wesleyana, é o John Wesley mesmo, pastor. Ele tinha um orfanato. E ele, nessa época, em 1800 e pouco, né, orfanato, as crianças ali, e ele só vivia de doações. Ele era um pastor, um homem de Deus. E ele chegou a semana, as irmãs do orfanato falaram assim, pastor John Wesley, só temos alimento para essa semana. O leite das crianças está acabando. Ele falou, vamos orar. Uma coisa que eu ensinei para meus filhos foi isso. Todas as vezes que chegava, pai, eu preciso disso. Minha filha Aline está ali, ela sabe muito bem. Pai, eu quero isso, meu aniversário está chegando. Eu falei, vai orar. Ai, vai orar. Porque se Deus não abençoar aqui, não tem como abençoar você aí. Então ora para o papai. Papai, e aí? Não, você não orou direito. Ora mais. No ano que vem, aí, quem sabe? A gente tem que motivar os nossos filhos a orar, irmão. Amém, irmãos? Então, na hora da crise, a gente tem que orar. E John Wesley orou. John Wesley orou numa manhã. As crianças foram tomar o seu leite. E foram prontas todas na mesa ali. E aí não tinha leite, irmãos. John Wesley chamou todos e falou assim, vamos orar agora pelo alimento, pelo café da manhã. As crianças chegaram e não viram nada. Elas perguntaram, mas não falaram. Mas que café, que leite? E as crianças começaram a orar. E ele começando a orar. Ele começou a chorar. E ele não parava a oração, falou assim, Senhor, e agora? E a oração foi prolongando. Ele orou tanto e nada. De repente batem na porta do orfanato. E naquela época eles levavam leite em carroças. Os galões nas carroças. E esse carroceiro bateu ali e falou assim, olha senhor, eu estou levando leite para a cidade, mas a carroça quebrou bem aqui. E se eu não levar o leite, e se eu deixar o leite aqui, não dá tempo de eu consertar a carroça, vai estragar o leite. Então eu vi que a senhora tem um orfanato, esse leite é de vocês. A gente tem que aprender a viver na dependência de Deus. Moisés vivia na dependência de Deus. E Deus chega numa hora para a gente falar assim, você clamou, agora haja. O impossível faça a tua parte.
Para John Wesley, o mais difícil foi levar as crianças na frente de uma mesa que não tinha nada. E ele começou a orar. E falou assim: olha, agora eu fiz a minha parte. Eu estou diante de um mar. Mas eu tenho uma promessa. Quem crê nisso nessa noite? Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que está acima. Para finalizar, eu gostaria de abrir em Filipenses. Coloca para mim, filho, Filipenses. A gente vai ler todos esse versículo. Filipenses 3, versículo 13. E 14 também, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo é um versículo que eu tenho na minha vida, para mim, um dos melhores da Bíblia. Toda vez que eu penso em parar, eu olho para esse versículo. Esse versículo, ele está estampado no meu coração. São duas passagens da Bíblia que estão muito fixas um chamado de Deus na minha vida. Uma delas é essa e o outro é de Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para te fazer profeta das nações. São duas passagens, uma no Velho Testamento, na minha vida, que foi o meu chamado. E o Filipenses 3, no versículo 13, volta uma que diz que uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para estar diante de mim. Por quê? Porque o meu prêmio está lá na frente, para o alvo que é Cristo, no 14, porque o meu alvo é Cristo. Diga para mim, diga bem alto: o meu alvo é Cristo. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra. Espírito Santo de Deus, eu declaro nesta noite que em nome de Jesus nós não vamos parar, nós somos chamados para marchar. Eu estou diante da tua igreja, Senhor, que estão aqui, muitos entraram neste culto, Senhor, desanimados, muitos entraram nesse culto, ó Pai, andando devagar, às vezes não pararam, mas estão tão devagar com as coisas espirituais. E nessa noite, Senhor, essa palavra vem para nos animar, para nos exortar, para nos dizer, aleluia, não pare, porque é um inimigo furioso atrás. Não pare, porque é uma promessa na tua frente. Não pare, porque é um Deus poderoso acima. Ore, ore, haja, marche. Por que clamas a mim, diz o Senhor. Aleluia, marche, aleluia, siga em frente, por mais que esteja doendo, por mais que seja, eu sou o Deus que te capacito, eu sou o Deus que te oriento. Senhor, começa agora a trazer a orientação que nós precisamos, nos capacita, porque Tu és um Deus que age por ação, aleluia, Tu és um Deus que age quando a gente começa, aleluia, a fazer a nossa primeira parte. A nossa primeira parte é crer, é ter fé, e a tua parte é o mais difícil, é o impossível aos nossos olhos. Senhor, não deixe que ninguém fique parado nessa noite, mas que essas pessoas venham crer, venham crescer, venham entender, ó Deus, que o Senhor é um Deus de movimento e que nós precisamos nos movimentar na tua obra, possamos nos movimentar, porque temos uma promessa na frente, temos uma promessa na frente. Aleluia. Vamos louvar, enquanto o grupo de louvor louva. Se você quer receber uma oração, eu estarei aqui para orar pela tua vida, para te animar, para te levantar, para fazer com que você prossiga, para que você não desista, para repreender esse medo nesta noite, em nome de Jesus.